O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. CEMEI da Vila Pedroso é assaltado pela 7ª vez. Polícia Militar vai apurar confusão envolvendo policiais em estádio de futebol. Imprudência dos goianos ao volante gera mais de 4 milhões de multas em um ano. E ainda uma entrevista sobre a reeducação alimentar com uma nutricionista especialista no assunto. As principais notícias do dia você confere agora no Jornal da Fonte. Policiais que foram flagrados em um vídeo espancando um torcedor neste fim de semana durante o jogo entre Vila Nova e Atlético. A polícia e os militares agiram para desfazer uma briga generalizada entre membros da torcida Sangue Colorado e Esquadrão, ambas do Vila Nova. Estas imagens mostram o momento em que os policiais agridem o torcedor no banheiro do estádio Serra Dourada. O episódio ocorreu após uma briga entre torcedores do Vila Nova, mas para a PM, independente do que aconteceu antes, a ação dos policiais é considerada inconcebível. A Polícia Militar ela foi acionada para conter essa briga de torcedores, momento em que houve por parte dessa torcida uma agressão contra os policiais militares. Reafirmo aqui que essa agressão contra os policiais militares, em momento algum, justifica a agressão dos policiais militares contra o torcedor. A PM agora tenta identificar os policiais envolvidos na ação para encaminhá-los à corregedoria. Serão identificados, ainda não foram, serão identificados e responderão com rigor pelos seus atos, quer administrativamente, quer penalmente. 2 homens foram presos pela polícia. Eles fazem parte de gangues rivais. As disputas entre os grupos já provocou até mortes. Wesley dos Santos Barbosa, de 19 anos de idade, e Marcos Yuli Lima, de 18, foram apresentados nesta segunda-feira pela Polícia Civil. Eles fazem parte de gangues rivais. O delegado responsável pelas prisões conta que a disputa entre os dois começou por causa da namorada de um deles. A contenda entre esses indivíduos começou por causa de uma namorada. É necessário averiguar mais porque nós acreditamos que existe um contexto ali de guerra por popularidade e por supremacia ali no setor Pedro Ludovico. A troca de tiros ocorreu no dia 3 de janeiro, no setor Pedro Ludovico. Cada gangue estava em um carro. Segundo o delegado, a intenção de Wesley era matar Marcos Yuli. Inicialmente, o veículo Jetta, conduzido pela vítima fatal Alexandre, e no passageiro estava lá o Wesley, eles começaram a perseguir o veículo Corolla, que lá estava Bicudo, que é rival desses dois. Só que o Bicudo estava acompanhado por mais 3 pessoas. Então, nessa hora que os ocupantes do veículo Jetta tentaram matar o Bicudo, eles foram surpreendidos, porque aí desceu do veículo Corolla muito mais gente do que eles e todos armados. De acordo com o que a gente tem, houve uma intensa troca de tiro e o Alexandre veio a óbito lá no local. Além dos 2 elementos que foram apresentados, um outro também está preso. Wesley Júnior da Silva, conhecido como Bicudo. As prisões são temporárias, mas o delegado informou que tem a intenção de pedir a prisão preventiva de cada um deles. A Polícia Militar atende a ocorrência de mulher baleada no setor Cidade Jardim, Goiânia. Os detalhes do caso com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Uma mulher de 28 anos foi morta agora há pouco com vários disparos de arma de fogo na cidade de Jardim, em Goiânia. A polícia está no local e até agora a única informação que se tem é que a vítima estava indo buscar os filhos no colégio quando foi abordada por um motoqueiro que efetuou vários disparos contra ela. E a identidade da mulher ainda não foi divulgada. E agora um dado alarmante. A Organização Mundial de Saúde divulgou hoje um relatório afirmando que haverá 22 milhões de novos casos de câncer
a cada ano nas próximas 2 décadas. De acordo com a OMS, o aumento do envelhecimento da população é uma das principais causas para o crescimento do número de casos da doença. E o estudo aponta ainda que países em desenvolvimento devem apresentar mais casos de câncer do que os demais países. Realmente um dado alarmante. Cristiane Rodrigues ao vivo aqui no Jornal da Fonte. Perder peso de maneira saudável e conseguir um corpo bonito e sarado tem se tornado um objetivo cada vez mais almejado por homens e mulheres de diversas faixas etárias de idade. Mas a pressa em conseguir alcançar essa meta pode fazer com que algumas pessoas coloquem em risco a saúde através das dietas milagrosas que prometem que a pessoa perca peso rápido e com pouco esforço. E para falar sobre reeducação alimentar, eu converso agora com a nutricionista Karine Mendanha. Doutora Karine, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Boa noite. Pois é, doutora, como comer bem, como fazer uma dieta, como perder peso de maneira saudável? Então, hoje em dia, como você falou, as pessoas têm procurado métodos milagrosos. Só que o caminho para emagrecer saudavelmente não é esse. Uma das coisas básicas que eu falo é que tem que ter uma rotina alimentar legal. Primeiramente, para comer bem, tem que ter uma rotina de se alimentar de 3 em 3 horas, como todos falavam, mas isso é verdade. Para queimar calorias, é interessante comer de 3 em 3 horas, porque o organismo vai estar se habituando, vai ter comida, então ele vai estar queimando e gastando energia. Então, o que eu aconselho para nós que temos uma vida muito corrida é sempre levar para onde estiver algumas maneiras, preparações fáceis e práticas, como barrinhas de cereais, mas depende das marcas também, porque tem marcas não confiáveis que tem muito açúcar adicionado. O legal seria frutas desidratadas, frutas mais fáceis de levar. Alguns sucos e chás têm sido a grande promessa do emagrecimento legal. Pois é, inclusive o chá verde aí que está sendo vinculado na mídia nacional, que as celebridades têm tomado. A senhora tem alguma informação sobre ele? Dentre esses chás milagres, esses sucos verdes, eles são ótimos mesmo, porque desintoxifica o organismo e com isso você vai estar também cuidando da saúde e cuidando da estética, que no caso é o corpo, que tanto as pessoas procuram. Então, o que eu sugiro, o chá verde realmente tem estudos científicos que comprovam que ele é termogênico, que ele acelera o metabolismo e ele é bastante diurético. Então, eu falo para vocês que é legal ingerir líquidos o dia todo para aumentar a diurese. Para nós mulheres que temos preocupação com flacidez, celulite, isso é bem legal. E os sucos detox entram aí. Então, uma outra coisa legal, super fácil de fazer também, é a questão de mudar a forma de preparo. Procurar lugares mais saudáveis para se alimentar. Por exemplo, é uma pequena modificação, diminuir o óleo da comida já é um grande avanço para a perda de peso. É nessas pequenas coisas que a gente consegue um resultado enorme no futuro. É lógico que uma reeducação alimentar demanda tempo, mas os quilos que foram perdidos na reeducação alimentar é muito difícil vão ser voltados. A senhora falou sobre a questão, né, da redução do óleo de soja, os demais óleos. Quais são os alimentos vilões aí do nosso organismo, que engorda, que faz mal, que gera massa, não massa muscular, mas gordura? Então, a grande questão que eu falo é que gordura, todo mundo fala, não pode gordura na alimentação saudável. Pelo contrário, a gordura é essencial para alimentação saudável, mas depende da gordura. São gorduras boas, encontradas em peixes, em carnes magras, em óleos, castanhas. Por exemplo, o óleo vegetal, ele é legal, ele não é ruim. É porque a maneira com que o brasileiro principalmente usa é de forma demasiada. Mas ele também, em condições legais, dá para se usar. Trocar essas formas, preferir esses leites derivados nas versões light, semi-desnatado ou desnatado, essa é a melhor opção. E outra coisa também que eu falo, que o outro ingrediente, a gente não precisa dele, então a gente pode excluir totalmente da dieta. Mas a gordura não. A gordura eu sempre falo que pelo menos um percentualzinho de gordura tem que ter na dieta. Mas o corpo não precisa de nada relativo ao açúcar? Nada. Nada de açúcar. O que a gente precisa é de carboidrato complexo, que é os cereais, o arroz, farinha de trigo que está contida nos pães.
Essas são as formas mais legais de ser consumido carboidrato. Mas o açúcar é um carboidrato simples, que essa gordura abdominal, ela é bastante influenciada pelo consumo de açúcar desenfreado. Era justamente isso que eu ia perguntar para a senhora, falando de carboidrato, o arroz ele não é um ofensor para aumentar a gordura do corpo? Não, o arroz, pelo contrário, eu gosto porque ele tem proteínas legais, aminoácidos que junto com o feijão faz com que uma refeição seja completamente balanceada. Então eu gosto muito de arroz, mas tudo é questão de quantidade, porque o brasileiro em si, ele gosta de consumir bastante arroz. O que a gente tem que fazer é um equilíbrio. Qual seria a quantidade ideal do arroz numa refeição, por exemplo, num almoço ou até mesmo no jantar, que é uma refeição que tende a ser mais leve? Olha, isso depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, depende, a gente tem que nós nutricionistas fazemos cálculos para ver a quantidade de carboidrato no dia que a pessoa precisa consumir. Então, por exemplo, eu sinto muita fome no almoço, então eu vou priorizar o arroz no almoço. Aí eu posso colocar uma quantidade mais relevante. Como do jantar, a gente tem que realmente diminuir o carboidrato mesmo, porque o metabolismo é mais lento à noite, isso é fato, então a gente tende a diminuir esses carboidratos, deixando para emagrecimento só os carboidratos provenientes de frutas e sucos. Doutora Karine, a carne vermelha, né, tão polêmica, tanto se fala aí, alguns especialistas mal da carne vermelha, ela é mais calórica do que as carnes brancas? Então, eu sou totalmente a favor de carne vermelha, mas tem adeptos vegetarianos, ovolácteos, que preferem sim excluir a carne vermelha. A carne vermelha, tudo depende de corte. Por exemplo, uma coxa e sobrecoxa de frango, às vezes é muito mais calórica que um corte de alcatra, por exemplo, que é um corte magro bovino. Então, a carne vermelha não é prejudicial, pelo contrário. É o alimento mais rico em ferro, que nós precisamos bastante de ferro e várias vitaminas. Então, eu gosto de carne vermelha, sim. É legal fazer o uso intercalando carnes brancas e carnes vermelhas. Então ficam as dicas da nutricionista Karine Mendanha, para você, espectador, de como melhorar a alimentação e fazer uma dieta saudável. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite para a senhora. Obrigada e boa noite para você. E no próximo bloco, imprudência dos goianos ao volante gera mais de 4 milhões de multas em um ano. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. Dados divulgados pelo Detran nesta segunda-feira apontam que em Goiás foram registradas quase 4 milhões de multas de trânsito no ano passado. A alta é de quase 15% na comparação com 2012. A infração mais comum foi o excesso de velocidade. Uma das formas previstas em lei para punir o motorista que comete infração no trânsito é a cobrança de multa. São 3 os tipos de multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização, amparadas pelo Código de Trânsito Brasileiro: média, grave e gravíssima. O Detran de Goiás está divulgando o índice comparativo das multas aplicadas nos anos de 2012 e 2013. Segundo o levantamento do órgão, a infração mais comum é o excesso de velocidade, seguida de avanço do sinal vermelho. Em 2012, foram 1.104.081 multas de excesso de velocidade. Em 2013, esse número aumentou para 1.281.478 multas. Avanço de sinal vermelho gerou 101.664 multas em 2012. Já em 2013, 108.088 multas. Dirigir sem habilitação multou em 2012 42.739 condutores e em 2013 46.825 motoristas. Segundo o diretor de operações do Detran, surpreendentemente, o número de motoristas flagrados dirigindo e falando ao celular caiu de um ano para outro. Esperamos que seja realmente pela melhora da conscientização das pessoas
em obedecer às leis e saber do risco que isso traz, o desvio da atenção, levando que essa pessoa possa mais facilmente bater o seu veículo, envolvendo num acidente grave até, quando está falando ao celular, que isso é cientificamente comprovado, que diminui os reflexos, que diminui a atenção, sem dúvida. Para o coronel Márcio Vicente, não é só multar que resolve o problema. O motorista tem que se conscientizar que é preciso mudar o comportamento. Essa mudança de comportamento, mudança de cultura, depende da sociedade. Não adianta nada você onerar numa multa que muitas pessoas têm o dinheiro, paga e continua excedendo a velocidade. Então isso é o que nós mais nos preocupamos, né, como aqui representante de um órgão executivo de trânsito, e que trabalharemos sempre com a parte de fiscalização aliado à educação para o trânsito. E o Centro de Educação Municipal da Vila Pedroso foi assaltado pela 7ª vez esse final de semana. A repórter Cristiane Rodrigues nos traz mais informações sobre o crime. Boa noite, Cristiane, mais uma vez. Boa noite, Segismar. Os bandidos levaram a televisão, um aparelho de som, além de uma batedeira, botijão de gás e vários alimentos da unidade. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, investimentos em um sistema de segurança poderia evitar o crime. Para a queda no número de invasões, a corporação lançou este ano a Operação Férias, que foram realizadas entre os dias 3 de janeiro e 3 de fevereiro. As rondas da Guarda Municipal em prédios da educação foram intensificadas durante esse período. E durante a operação foram realizadas 2.983 visitas escolares, 11 pessoas foram presas, 10 menores apreendidos e foram evitados 13 furtos em escolas. Ocorreram 11 assaltos durante o último mês de janeiro, queda de mais de 60% em comparação ao ano passado, 9 assaltos, mas a sensação ali dos moradores da Vila Pedroso ainda é de insegurança. Uma mãe, nós estivemos no local, nossa equipe esteve no local, e uma mãe nos relatou que pessoas invadiam o CEMEI apenas para poder brincar nos brinquedos, brincar no pula-pula e depois acabava depredando ali esses brinquedos que eram muitas vezes adquiridos ou reformados pelo dinheiro dos próprios pais das crianças. Então, a sensação é de insegurança, eles pedem por mais policiamento, pedem por um guarda ali naquela unidade, né? Segundo o relato também de uma outra senhora, bandidos ou traficantes estão nas escolas oferecendo, incentivando as crianças a traficarem drogas em troca de dinheiro. Então, é um alerta, a população ali está carente, né, de policiamento, carente de segurança. Então, fica aí a deixa. Mas a Guarda Municipal também informou que o número de guardas não é o suficiente para suprir a demanda, para poder suprir, né, ali toda a demanda que nós temos em Goiânia, na capital, seriam necessários mais 3.000 guardas municipais. Então, realmente é um caso que, pelo que nós podemos ver, está longe do fim. Segismar? Ok, Cristiane, realmente mais um CEMEI, né, sendo assaltado, uma situação muito complicada e preocupante. E agora nós mudamos de assunto, vamos falar sobre finanças. A mesada pode ser uma boa estratégia para ensinar os filhos a como lidar com o dinheiro e fazer com que os pequenos tenham desde cedo a experiência de como utilizar os valores ganhos de uma maneira consciente. Ela também pode ser um instrumento eficiente de educação financeira, onde tanto criança quanto adolescentes aprendam a conseguir e utilizar de maneira correta e até mesmo conseguir uma certa independência financeira. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o educador financeiro José Mário Carvalho. José Mário, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui para falar de um tema tão importante no Jornal da Fonte. Boa noite. José Mário, existe uma idade ideal para se começar a dar mesada aos filhos? Não existe algo muito conclusivo, mas os estudiosos, e nós já temos pessoas no Brasil que se dedicam ao estudo das finanças para os pequenos, olha só, que coisa bonita, né? Eles dizem que a partir dos 8 anos de idade a criança já pode começar a ter algum tipo de relação com o dinheiro, e esse primeiro tipo, essa primeira relação com a moeda corrente seria na forma de mesada, que no caso dos pequenos de 8 anos a gente chama de semanada, seria um pagamento feito por semana para que eles fossem se acostumando a manusear o dinheiro e comprar os seus pequenos desejos com aquele valor. Para os maiores, você falou sobre
essa mesada semanal para os pequenos, 8 anos em média, para os maiores, 15, 16 anos, é semanal também ou seria mensal a melhor forma? A partir dos 12 anos, nós já podemos trocar a periodicidade do pagamento para mensal, para que a criança, então, ela já estava acostumada entre 8 e 9 anos até os 12 a receber por semana, tomou contato com o dinheiro, sabe o que pode ser feito com aquele dinheiro, né? Se ela tem pais responsáveis e atuantes, eles estão acompanhando esse processo, estão ensinando o filho com relação às diversas nuances, às diversas características do dinheiro. Então, a partir dos 12, 14 anos, nós já podemos alterar a periodicidade de pagamento para o mês, um pagamento por mês, e aí esse jovem, esse adolescente, ele já começa a travar conhecimento com aquele prazo que é o prazo padrão dos adultos, nos financiamentos, nos carnês, nos pagamentos, as contas que aparecem em casa, são todas mensais. Então, a partir dos 12, 14, 15 anos, ele já pode, então, começar a tomar esse tipo de contato nesse período com o dinheiro, lembrando sempre que, na minha modesta opinião, ainda não pode trabalhar. Nós somos de uma geração, eu sou de uma geração que trabalhava com 15, 16 anos. Então é por isso é preciso ter muito cuidado com as crianças com relação a esse assunto de dinheiro, porque eles ficam mais tempo em casa e precisam de alguém que lhes ensine essas particularidades. Pois é, e como que a gente pode fazer, como os pais podem fazer, Zé Mário, para tornar a mesada um instrumento de educação financeira de uma maneira que a criança entenda? São técnicas, é a forma de conversar, ou a criança ainda não, a criança pequena é só dar o dinheiro para ela e depois, com o passar do tempo, se conversa sobre poupar, entre outras questões? Olha, Segismar, eu costumo dizer que quem não sabe não pode ensinar. Então nós temos aquele caso dos pais que são descontrolados, gastam mais do que realmente ganham, e esses serão maus professores para os filhos. É temeroso começar um processo desses numa família em que há pais desregrados, desregulados com relação às finanças. Agora, se nós temos um casal, se nós temos os pais que acompanham os seus filhos, que estão sempre presentes, e aqui vale também uma nota importante, a mesada não é uma ferramenta para você se livrar do seu filho, né? O pagamento de uma mesada pressupõe que você acompanhe com mais seriedade a partir daquele momento, tudo que o seu filho faz, porque ele vai estar com uma arma na mão, ele vai estar com dinheiro na mão. E uma criança, na faixa etária de 9, 10 anos, sabe muito pouco o que fazer com esse dinheiro. Então, se você começa a ensinar essa criança desde pequeno, desde cedo, o que pode e o que não pode fazer com o dinheiro, para que serve o dinheiro, e quais são também os problemas envolvidos em você gastar todo o seu dinheiro, ou então utilizar-se dele de forma desregrada, aí você tem uma criança com um futuro bem bom. Nós agradecemos a presença do educador financeiro José Mário. Obrigado pelas informações e pelas dicas. Até a próxima. O limite entre a preocupação com o bem-estar e a vaidade é uma linha bastante sensível. E no Brasil, um dos países onde mais se realizam cirurgias plásticas para melhorar a aparência, entender a diferença entre o exagero e necessidade tem se tornado cada vez mais importante. Veja nessa reportagem o que dizem pastores, especialistas no comportamento humano. Sempre preocupada com a aparência externa, a economista Ana Luísa Souza é presença constante em algum centro de beleza de Goiânia. De acordo com ela, sentir-se e mostrar-se bonita é fundamental para o dia a dia. Em geral, a mulher se sente mais segura quando está bem arrumada, com cabelo feito, sobrancelha, unha, etc. Então, para a mulher é importante, sim, estar bem arrumada sempre. Quando falamos em clínica de estética, logo imaginamos um local rodeado por mulheres. Mas a cada dia que passa, se torna mais comum também a procura pelo sexo masculino, porque homens acreditam que sejam melhores atendidos aqui que nos salões convencionais. Hoje em dia, voltado com o bem-estar, todo mundo está procurando o quê? Se sentir bem, se sentir melhor. E nada melhor do que procurar as clínicas de estéticas que já estão no mercado atualizado, sempre com as tendências de mercado, no que há de melhor na área de cuidados pessoais, na área de massagem, na área de limpeza de pele. Hoje a procura está se quase equiparando, porque os homens descobriram que é bom se cuidar, que é bom ficar bonito, aperfeiçoar aquilo que eles já têm de bonito. Mas vaidade não é preocupação apenas de adulto, pois há no mercado salões exclusivos para crianças.
como a pequena Júlia, de 3 anos, que lava, corta e seca o cabelo no salão de beleza. A mãe dela, porém, fica atenta para que a infância da garotinha não seja prejudicada. Aqui no salão mesmo, ela só vem, lava o cabelo, corta e seca. Ainda não faz as unhas. Estes médicos explicam que o desenho por meio de uma intervenção cirúrgica também passa a ser cada vez mais frequente entre os homens. Os homens começam lentamente a buscar a cirurgia plástica visando a melhora do aspecto do seu corpo, principalmente com intenções de estar melhor no seu mundo profissional. Hoje, realmente, o público masculino já está mais envolvido com o processo, né? Já está buscando essa questão de qualidade, não só da parte estética, mas da saúde, da melhora da alimentação, de um controle de peso, de exercícios, e tem crescido bastante o número de homens buscando isso. Embora haja casos em que o procedimento acabe deixando graves sequelas no paciente, ou mesmo levando à morte, como ocorreu em dezembro de 2012 com a modelo goiana Louana Adriele Castro, que sofreu parada cardíaca durante o procedimento para a colocação de silicone nos seios, em números de cirurgias plásticas o Brasil só perde para os Estados Unidos. São mais de 900 mil todo ano, sendo a lipoaspiração e colocação de prótese mamária ou redução das mamas as mais frequentes. Para esta psicóloga, a aparência não é o mais importante e os excessos podem ser prejudiciais. O excesso, né, do cuidado com a estética, com a aparência, né, a necessidade de mostrar para as outras pessoas, né, que tem bens, né, tem posses, e ostentar isso, né, já parte para o lado, né, do não saudável. Um dos 7 pecados capitais, a vaidade é reprimida nos ensinamentos bíblicos. No entanto, a bispa Patrícia Maciel explica que nem toda preocupação com o corpo e com a aparência deve ser compreendida como vaidade, uma vez que pode ajudar a pessoa a se sentir e a viver melhor. Não é errado a pessoa se cuidar. Pelo contrário, é muito bom ela ter uma estima elevada, ela se sentir bem com ela mesma. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. E agora você fica com o programa Na Marca do Pênalti com Luiz Duarte e toda a sua equipe.